Olá pessoal, vamos falar sobre um assunto muito comentado em relação a novas aplicações na educação, a gamificação. Vamos ver como utilizar essa ferramenta na estrutura do design instrucional. Esse conceito é vantajoso? Como deve ser aplicado? Antes de entendermos como a gamificação pode ser utilizada no contexto educacional, vamos compreender sua origem. A gamificação consiste em trazer elementos de jogos para um ambiente já existente, normalmente para uma tarefa em que se deseja mais envolvimento do público-alvo. A gamificação não é um conceito novo, pode-se dizer que é algo que vem de berço, sendo que todos nós, desde criança, já aplicamos naturalmente esse conceito em tarefas sem que percebamos. Aplicar regras, desafios e recompensas é gamificar. Um grande exemplo do princípio da gamificação aplicada a massas ocorreu em relação à Segunda Guerra Mundial. Como as HQs eram uma forma barata e prática para entretenimento no período entre batalhas, foi criado um personagem exclusivamente para estimular os soldados, e assim surgiu o Capitão América. Seguindo o mesmo exemplo, a publicação Maus, um conto de sobreviventes, narra a história de um judeu sobrevivendo ao Holocausto, de forma lúdica. Entretanto, livros e HQs não se comparam com a interação e feedback que os jogos proporcionam. Os jogos trazem ao utilizador uma experiência extremamente rica, no momento em que possibilita conhecer os fatos históricos sob uma visão mais participativa, como é detalhado na tese de mestrado de Cristiano Brito, Medal of Honor, e a construção da memória da Segunda Guerra Mundial. O jogo Medal of Honor foi produzido pelo diretor de cinema Steven Spielberg, o mesmo que dirigiu o filme O Resgate do Soldado Ryan. Ambas as obras mostram recortes de batalhas da Segunda Guerra Mundial, contando a história sob o ponto de vista americano. A gamificação não deve ser entendida apenas como a utilização de meios digitais para vivenciar experiências. Ela também acontece em cenários onde uma tarefa será realizada e feedbacks e recompensas serão incorporados. Isso pode acontecer inclusive em meios totalmente analógicos ou híbridos. Outro exemplo cotidiano da gamificação em massas é a vinculação de brinquedos a produtos. O caso recente do McDonald's e Monopoly faz com que cada lanche comprado ofereça recursos para continuar participando do jogo principal, aumentando e muito as vendas do produto. É visível que mesmo em ambiente digital interativo, como aulas de informática, existe perda de interesse. A gamificação entra como uma possibilidade para os educadores ensinar de forma mais participativa, já que a diversão já está presente no conteúdo da aula. Já compreendemos o significado do gamification. Para fazermos a sua relação com o design instrucional, vamos compreender também o que este significa. Segundo Andrea Filatro, design instrucional é o processo de identificar um problema de aprendizado, desenhar, implementar e avaliar uma solução para esse problema. O design instrucional pode ser fixo, aberto ou contextualizado. Como em nossa proposta privilegiaremos mais os processos de aprendizagem que a ferramenta em si, utilizaremos o modelo aberto e para descrever as suas etapas usaremos o ED, um dos mais conhecidos e que serviu de base para tantos outros. O ED é uma sigla em inglês que significa seus estágios: análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. O gamification é uma entre tantas outras ferramentas e só pode ser considerada a mais conveniente após as descobertas feitas na fase de análise de cenário. O designer institucional e o professor de geografia concluem que o público-alvo será os estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Por ser uma matéria aplicada de forma teórica, não é atrativa e seu aprendizado acaba sendo insuficiente. Em um ambiente já conhecido e uma dinâmica de ensino mais prática e divertida, o conhecimento será absorvido com muito mais riqueza. Com o advento das mídias sociais, os alunos não querem ser meros espectadores no processo de aprendizagem, precisam fazer parte da experiência. Nosso objetivo é que os alunos consigam identificar e caracterizar os principais biomas brasileiros, para que estejam preparados para se localizar no mundo, compreender o lugar onde vivem e as relações entre natureza e sociedade.
Para tanto, utilizaremos o Minecraft Edu. É um aplicativo sandbox, ou seja, um ambiente aberto onde você pode criar e interagir livremente. O designer instrucional organizará o desenvolvimento do conteúdo em colaboração com o professor, que criará os ambientes, para que a partir disso os alunos desenvolvam tarefas específicas. Teremos uma sala de aula com computadores com acesso à internet. Os alunos serão convidados a entrar no sistema e fazer construções sugeridas para atender um plano de aula específico, utilizando diferentes elementos em diferentes biomas brasileiros. O professor será o responsável por liderar essa atividade. Avaliaremos o progresso através das atividades desenvolvidas em sala. A avaliação da reação dos participantes se dará através do professor, que fará anotações diárias. Os pontos de atenção serão avaliados através de uma média e o professor terá total autonomia em relação ao ajuste do design inicialmente proposto. Após a avaliação formal da implementação, reações, execução, nível de aprendizado e benefícios, o professor realizará ou não, dependendo da necessidade, ações complementares para que os objetivos sejam alcançados em sua grande maioria, inclusive no design inicialmente definido. Como dissemos no início dessa apresentação, esperamos ter respondido a perguntas sobre o quanto essa ferramenta pode ser vantajosa e um exemplo de como deve ser aplicada. Eu, Karen e o Leandro agradecemos pela oportunidade e desejamos bons aprendizados e práticas a todos. Até a próxima!